Olá, ilustríssimos amigos, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Talvez seja um dos livros mais conhecidos do C.S. Lewis, junto com As Crônicas de Nárnia e Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse livro aqui, qual é o contexto dele? Inicialmente, foi uma série de palestras que C.S. Lewis levou para a Força Aérea Real Britânica. A BBC de Londres chamou ele para levar essas palestras também para a rádio, porque entre 1942 e 1944, no auge da Segunda Guerra Mundial. Lewis ele lutou, né, na Primeira Guerra Mundial, na Grande Guerra, na verdade. Ele esteve lutando nas trincheiras. Eu vi até um filme recentemente, acho que é Nada de Novo no Front, está disponível na Netflix. Acho que é um filme alemão que fala um pouquinho do horror da Primeira Guerra Mundial. E agora a Grã-Bretanha está enfrentando o horror da guerra porque está sendo bombardeada pelos nazistas. Algumas décadas depois, a Europa está mergulhada novamente em um conflito de grandes proporções, e agora a Grã-Bretanha está sendo bombardeada. E Lewis ele vai levar essas palestras para poder explicar o que é o cristianismo para as pessoas e dar uma mensagem de esperança também para os ingleses. E ele vai usar nesse livro algumas metáforas relacionadas à questão da zona de guerra, né? Porque é o contexto que eles estão vivendo. E esse livro aqui ele tem muitas metáforas. Então o que a gente tem aqui é uma síntese dessas palestras. No livro 1, o título é O Certo e Errado como Indícios para a Compreensão do Sentido do Universo. Capítulo 1 ele vai falar sobre a lei da natureza humana. O que vem a ser a lei da natureza humana? Ele falou que você consegue observar a lei da natureza humana quando você tem duas pessoas, por exemplo, brigando por uma questão. Você vê que ambas essas pessoas, por mais que elas tenham pontos de vista divergentes, elas estão buscando algo que é comum a todas elas, que é justiça. Elas podem até ter perspectivas diferentes do que vinha a ser justiça, mas elas estão buscando objetivamente justiça. E é esse conceito que ele vai trazer e explicar que é comum a todas as pessoas. Um outro exemplo que ele vai trazer é do jogador de futebol e uma falta. Você só tem o conceito de falta porque você tem regras claras no jogo, entende? Então no jogo de futebol você sabe quando tem uma falta quando uma regra é violada. Ele vai falar que a lei natural é mais ou menos isso, essa regra comum que é comum a toda a raça humana, e todos nós temos essa lei impressa no nosso coração. Eu lembro que me fez lembrar quando eu jogava bola ainda, né? Na verdade, me fez lembrar de duas coisas esses dois exemplos. Das pessoas brigando, me fez lembrar de um audiolivro que eu ouvi recentemente, que é O Senhor das Moscas, que é também de um autor britânico, que não me recordo o nome agora, mas ele é contemporâneo de C.S. Lewis. E ele vai falar, a história é mais ou menos o seguinte: é um avião que cai em uma ilha, a ilha deserta, e os únicos sobreviventes são um grupo de crianças. E esse grupo de crianças deve ter no máximo 12, 13 anos. E ao longo do livro, essas crianças elas começam a brigar, né, divergir com relação a como utilizar os recursos naturais e como fazer para sair da ilha, e elas acabam entrando em uma onda de tribalismo, e elas se separam em grupos. E é interessante que em dado momento tem um personagem que se chama Jack, que é basicamente a personificação do mal, e os outros personagens, como Ralph, Porquinho e o Samuel. Em dado momento, Ralph e Porquinho vão até o Jack para reivindicar alguma coisa do Jack e vão apelar para a moralidade do Jack. Mesmo o Jack sendo um personagem mau, eles falam, não é possível que ele não veja que isso que ele está fazendo é errado, que roubar é errado. Então eles vão até o Jack e vão confrontar o Jack, falando que o Jack está errado. Interessante que o Jack, ele fica, o que deflagra a briga depois entre eles é que o Jack ele não nega que ele está errado, mas o Jack ele começa a brigar com eles porque ele se sente ofendido ao ser chamado de ladrão. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Mesmo um personagem que é ruim ali no livro, ele não nega, ele tem o senso de moralidade dele e ele sabe que ele está errado. E ele fica ofendido quando é confrontado a partir disso e é chamado de ladrão, ele vai para a briga por causa disso. Então, esse senso, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque por mais que a pessoa ignore ou por interesses pessoais passe por cima dessa lei natural, desse senso de moralidade que ela tem, é comum a todas as pessoas essa compreensão. Voltando no caso do jogo de futebol, né?
Quando eu era mais novo, tinha os nossos rachas da vida, né? A gente jogava bola, a gente não tinha juiz. Tinha certas faltas que a gente, sabe, ficava naquela discussão ali, isso é falta, não foi, falta foi, mas tinha faltas que eram bem claras, entende? Que às vezes a própria pessoa que infringia a falta, mesmo sem a gente ter juiz, a pessoa que infringia a falta pedia desculpa, levantava o outro e dava a bola para o outro dar continuidade, porque ela sabia que ela tinha feito errado. C.S. Lewis ele vai trazer esses exemplos para explicar que toda a raça humana tem essa compreensão de que é certo e errado no coração. Podem acontecer exceções? Podem ocorrer, da mesma forma que eventualmente você pode ser uma pessoa daltônica que não conhece, não consegue identificar as cores, mas essas são exceções isoladas. A grande maioria das pessoas, de maneira generalizada, tem essa compreensão de certo e errado, tem essa lei natural carregando dentro do coração, né? Ele vai falar que se você não tem essa compreensão de certo e errado de maneira objetiva, você não pode, por exemplo, condenar um ato errado, porque vamos dizer que cada um tem a sua verdade, que é a verdade relativa, cada pessoa tem sua verdade, que é uma coisa que é muito comum a gente ouvir na nossa sociedade, né? Se for assim, você não pode condenar, por exemplo, o nazismo. Porque se cada um tem sua verdade, o nazista ele tem a sua verdade. Então, se ele quer fazer seleção natural das pessoas e eliminar os indivíduos que ele considera indesejado, matar cometer genocídio, porque acha que está fora do padrão que ele estabeleceu como algo a ser alcançado, se ele quer eliminar os judeus por conta disso, ele tem, de certa forma, o direito, porque cada um tem a sua verdade, aí ele está exercendo a verdade dele. Agora, se de fato há certo e errado de maneira objetiva, você vai poder condenar a ação dele com base no que ele está fazendo de errado, que ele está passando por cima do certo e errado para poder ter estabelecer o que ele acha que é certo. Vou resumir. Se você tem um padrão de certo e errado, você vai ter sociedades, indivíduos que estão mais próximos do que é certo. Da mesma forma que você vai ter indivíduos e sociedades que estão mais distantes do que é certo. Entende? Ele vai falar que isso é bastante claro. Ele dá até o exemplo que você pode fazer uma conta e você chegar no resultado errado dessa conta. Não é porque você chegou no resultado errado dessa conta que não tem um resultado certo para fazer aquela conta. Entende? Assim como a matemática 2 e 2 são 4 e isso pode ser de maneira objetiva, você pode fazer essa conta e dar 5, 6. Errou a conta. Mas não quer dizer que você errou que não tenha o certo. Não há o jeito certo de fazer aquilo ali, de fazer aquela conta. Ele vai falar que as pessoas têm a falsa impressão de que essa questão de certo e errado vai variar muito de acordo com o local, com o tempo, com a civilização, mas ele diz que isso é uma crença errada, uma crença errônea, que de maneira geral o núcleo dessas sociedades, por mais distintas e específicas que elas sejam, o núcleo que ela tem ali de certo e errado são muito semelhantes. Ele vai falar que independente de ser egípcio, babilônico, hindu, persa, grego, chinês, falou que independente do local e do tempo, essas civilizações, esses povos, eles têm o senso de moralidade no seu núcleo muito parecido. Ele vai falar que, por exemplo, essas sociedades elas podem até distinguir com relação a quem você vai ser altruísta. Eu vou ser altruísta só com a minha família? Eu vou ser altruísta com a minha comunidade? Eu vou ser altruísta com a minha nação? Eu vou ser altruísta com todas as pessoas? Essas sociedades podem divergir com relação a isso, com quem você vai ser altruísta, mas todas elas vão concordar que você ser altruísta é uma coisa boa e todas elas vão concordar que você ser egoísta é uma coisa ruim. Por exemplo, não matarás, que é bem conhecido. Todas elas vão concordar que você matar uma pessoa de maneira injusta é algo ruim. Você matar, em linhas gerais, é algo ruim. Todas elas vão concordar que, na verdade, elas podem até divergir se você vai ter uma esposa ou se você vai ter 4 esposas. Mas elas vão ter em comum que você não pode ter qualquer mulher a hora que você quer e quando você quiser. Entende? Então, parece que a moralidade, a gente, no senso comum, diz que é muito diferente.
Mas C.S. Lewis vai trazer para a gente que não, na verdade, são muito próximos e muito semelhantes. Inclusive, ele cita um apêndice de um livro, que é A Abolição do Homem. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre esse livro. Que C.S. Lewis ele vai trazer um apêndice que ele vai trazer vários códigos morais, vários códigos de conduta de gregos, persas, hindus, babilônicos, chineses. E ele vai mostrar que todos eles têm seus estatutos, têm leis, mas que eles têm basicamente compartilham da mesma base, entende? Independente da época, independente do local que eles estejam, eles compartilham de uma base bem sólida e bem semelhante. Então ele vai falar que isso é a lei moral que o homem carrega impresso dentro do peito, né? Ele vai falar que, então, resumidamente, as pessoas podem até se enganar do que é certo e do que é errado. A sociedade pode até se enganar do que é certo e errado por um determinado tempo. Mas isso não quer dizer que não há um certo e errado de maneira objetiva e que você não possa haver uma progressão, uma melhora e uma busca por esse certo de maneira objetiva. Ele vai chegar a duas conclusões, basicamente, né, nessa busca pelo comportamento digno. Ele vai falar que isso é tão comum, a gente tem isso tão forte dentro da gente, que quando a gente foge desse padrão, foge desse comportamento, a gente sente culpa. E a gente busca desculpas para poder justificar o nosso mau comportamento quando a gente quebra essa lei moral. E a partir daí ele chega a duas conclusões. É que todos nós sabemos como nós devemos nos comportar, e que todos nós transgredimos essa lei. Invariavelmente, todos nós acabamos falhando ao cumprir essa lei moral. Então, esse aqui é só a primeira capítulo do livro 1. Eu vou parar o vídeo por aqui para ele não ficar muito extenso. Se você curtiu, você deixa o like e talvez essa semana ou semana que vem eu vou dar continuidade, né, a essas discussões, porque senão o vídeo fica muito extenso. Então é isso, meus amigos. Até a próxima e tchau, tchau.